Olá meninos, bom dia. Bom, gravando aqui a nossa aula dessa semana, na semana passada, eu pedi que vocês fizessem atividade no caderno, né? E que nessa semana eu faria a explicação por vídeo, responderia com vocês os exemplos para em seguida vocês fazerem a atividade. Então o assunto da semana passada, que era a 10ª, e essa que é a 11ª, é primeira lei de Ohm. Então a gente vai conhecer a fórmula, né, da lei de Ohm e vocês vão ver como se aplica. A parte teórica, as leis de Ohm permitem calcularmos importantes grandezas físicas, como a tensão, que a tensão, a DDP, é tudo representado, né, pelaquela letra U, e a unidade de medida é o volts, que é o V, tá? A corrente, a tensão, corrente elétrica, que é o I, que é dado pela unidade de medida amperes, que é o A, e a resistência elétrica, que é o novo, que vocês ainda não conhecem, no caso a resistência. Dos mais diversos elementos presentes em um circuito elétrico. Aqui está a imagem de um circuito elétrico, tá? Tá aqui o gerador elétrico, que é a DDP. Esse gerador, essa tensão elétrica, ela pode ser, por exemplo, quando vocês já devem ter visto, pronto, um brinquedo de uma criança, né, que ele é a pilha, que a gente coloca a pilha, né, para ele poder se movimentar. Então, ali naquele brinquedo existe um circuito elétrico onde o gerador quem tá gerando aquela eletricidade é a pilha. Um outro exemplo de gerador é a bateria de carro, de moto. Vocês veem que quando a bateria acaba, o transporte tem dificuldade para pegar, né? Às vezes pega ainda no tranco, né? Mas dá muito trabalho. Por quê? O gerador daquele circuito, ele parou de funcionar. Tá? Então, para vocês verem o que é a importância. E aí, na nossa eletricidade, que vocês conhecem, no caso, o gerador é a própria energia elétrica. Por exemplo, eu estou assistindo lá a minha televisão, aí falta energia. Então, parou de funcionar a minha televisão, porque o que estava gerando eletricidade, aquele circuito, ele parou. Aí, a gente tem aqui a corrente elétrica, ó, que ela circula, né, todo o circuito, o gerador, ele gera essa corrente, que é o I, e aí essa corrente, ela faz esse movimento do circuito elétrico. A resistência, que é o que a gente está começando a estudar agora, a resistência elétrica, ela tem a função de dificultar a passagem da corrente elétrica. Berenice, mas por que vão criar uma coisa só para dificultar a passagem da corrente elétrica? Em alguns casos, essa dificuldade aqui, ela vai gerar o que a gente está precisando. Por exemplo, se vocês pegarem um ferro de passar e olhar na casa de vocês, lá na pontinha do ferro, antes de começar o fio que a gente vai ligar a tomada, a energia elétrica, ele tem uma partezinha mais grossa. Aquela partezinha mais grossa é o resistor daquele ferro, ou seja, é ali que acontece a transformação da energia elétrica em energia térmica. A gente conecta o ferro na tomada, então a gente está ligando ele à energia elétrica. E aí, se não tivesse aquele resistorzinho bem no cantinho do ferro de passar, o meu ferro não ia aquecer. Porque a energia elétrica, ali naquele resistor, ele é transformado em energia térmica para poder aquecer o ferro de passar e a gente utilizar, tá? Um outro exemplo que vocês também, as meninas, devem ter em casa, uma chapinha. A chapinha lá no cantinho também do fio dela, né, terminando a chapinha antes de começar a parte do fio que liga na eletricidade, também tem um resistor. Sabe onde mais tem resistor? No chuveiro elétrico. A gente conecta ele na tomada, ou seja, na energia elétrica, para dali, né, acontecer no resistor essa transformação de energia para poder aquecer a água para a gente tomar banho. Então, essa é a resistência elétrica, só para vocês verem como ela faz parte do nosso dia a dia. E a fórmula é essa, U é igual a R vezes I, a gente chama de URI, tá? Onde o U é a tensão elétrica, ou a DDP, o R é a resistência e o I é a corrente elétrica, que a gente já conhece. Ó, aqui eu estou dizendo o que é, né? E a unidade de medida, no caso, ó.
A unidade de medida da DDP, ou da tensão elétrica, é o volts. Da resistência é o ohm, que vai representar pela essa letrinha grega, né, que é o ômega, que a gente conhece. E da corrente elétrica, que vocês já sabem, é o ar, que é o amperes, tá bom? Próximo slide. Elementos de um circuito, a gente até já falou rapidamente, né, que tem a resistência, né, que é onde acontece a transformação de energia. A gente tem o gerador, né, pode ser a pilha, a bateria, a energia elétrica, depende do que a gente está utilizando, né? E a gente tem a corrente elétrica, que é quem circula todo o circuito. No próximo slide, a gente tem umas formulazinhas que vocês podem precisar na atividade de vocês. Pessoal, a potência, ela pode ser calculada, a gente já estudou potência, vocês já viram essa fórmula, P igual U vezes I. A gente já fez atividade com ela, né? Muitas vezes. Mas essa daqui, ó, P igual R vezes I ao quadrado, vocês ainda não utilizaram. E nem essa, ó, P igual a U ao quadrado sobre R, tá? Então, como é... Ah, tia, mas então agora eu tenho 3 fórmulas da potência. Na verdade, eu tenho 4, né? Porque tem essa também, que é a energia sobre o tempo, que vocês também já utilizaram. Ah, então e agora como é que eu vou saber qual que eu vou utilizar? Pessoal, vai depender das unidades de medida que o problema der. Olha, vocês têm que saber primeiro o que é que representa cada letrinha, ó. O P é potência, o U é a DDP, o I é a corrente elétrica. P, potência, o R, resistência, o I, corrente elétrica. Potência, o U, DDP, o R, resistência. Então, tem quase a mesma coisa. Aí, vamos supor que na questão, a questão de a resistência e a corrente elétrica. Você não vai poder usar essa, porque aqui não tem o R de resistência. Aqui, resistência e corrente elétrica. Aqui não tem a corrente elétrica, só tem a resistência. Então, é assim que você vai eliminar as fórmulas. Ah, então eu só posso usar essa daqui. Porque se deu resistência e corrente elétrica, é só nessa fórmula que eu tenho essas duas coisas, ó. Tá? Então, vocês precisam conhecer o que é cada letrinha para vocês poderem escolher qual fórmula utilizar, tá bom? Mais na frente a gente vê a aplicação. Agora chegamos aos exemplos que eu coloquei para vocês e disse que a gente resolveria nessa aula. Vamos lá, não é difícil. Ó, um resistor de resistência igual a 10 ohm, então eu vou anotando aqui os dados, ó. Quanto é a resistência, ó, 10 ohm, certo? É atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, o I é igual a 1 ampere. Algumas pessoas têm dúvida quando vê 1,0. Tia, 1,0 é 1? Sim, gente. Quando tem o zero depois da vírgula, o número acaba aqui. Então, é 1 ampere. E aí, determine a queda de potencial de uma corrente elétrica sofre ao passar... Ó, a queda de potencial, a gente está falando da DDP, que é o U, certo? E aí, a gente vai usar a primeira lei de Ohm, que é o U é igual a R vezes I, tentar fazer um pouquinho maior para vocês verem, tá? U igual a R vezes I, e aí é só substituir os dados. O que a questão deu? Ela deu a resistência e deu a corrente elétrica, ó. Deu R e deu I, então eu vou ter que calcular a DDP, que é o U. Você nem precisa... Ah, tia, você não entendeu o que a questão tá pedindo. Se você souber anotar os dados desse jeito aqui e calcular, você já vai automaticamente, ó. Porque se eu tenho o R e o I, quem é que falta calcular? O U. Não importa quem é o U, é ele que não tem valor aqui, tá? Aí aqui, no caso, a resistência é 10 e o I é 1, ó. Então, quanto é que vai ser essa DDP? 10 vezes 1 é 10. E o U é dado em volts. É muito importante vocês saberem a unidade de medida de cada coisa, certo? Pronto. Segunda. Calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta 10 amperes de intensidade de corrente elétrica e 200 volts de diferença de potencial. Então, vamos lá. Ó, unidade de medida. Ele que já começa dizendo, ó, calcule a resistência. Então, ó, vou calcular o R. Aí, o que ele dá? 10A. Então, o que é dado em A? É o I, que é a corrente elétrica, ó. 10A. Ó, e ele deu o que mais? Ele deu em volts, ó, que é a diferença potencial, a DDP. Ou seja, o U. 200 volts. Aí você olha as letrinhas, ó. R, I, U. Qual é a fórmula que tem essas 3 letrinhas? É essa daqui, ó. U é igual a R
vezes o I. Aí agora você sai substituindo cada coisa em seu lugar. Ó, eu vou calcular o R. Então, ó, deixa aqui o R, que é quem eu vou calcular, não tem valor para ele ainda. Ó, quem é o U? É 200, ó. Bota ele aqui. Cuidado na hora de substituir, tá? Ó, cada coisa abaixo. O U troquei por 200. O R continua, que é quem eu vou descobrir. E o I, ó, é 10. Então, aqui no lugar do I eu boto 10, ó. Agora, para descobrir o valor do R, ó, quem tá multiplicando vai pro outro lado dividindo. Então, vai ficar, ó, 200. Lembrando que quem vai pro outro lado dividindo vai para baixo, ó, vai pro denominador, tá bom? Cuidado para não cometer esse erro. Posso cortar um 0 de cada, 20 dividido para 1, 20. Então, a resistência é 20. A resistência é dada em quê, gente? Olha a unidade de medida, hein? Na avaliação, algumas pessoas deixaram de tirar 10 porque esqueceram a unidade de medida. A resistência é dada em ohm, que é essa letrinha grega aqui, tá? E o último exemplo, um resistor de resistência 50R. Então, eu já venho para cá, ó, e já coloco a resistência que ele já deu, ó. A resistência 50 ohms, tá? A ser submetida a uma DDP de 120 volts. Então, a DDP, que é o U, ó, é 120 volts. Aí, ó, passa a ser percorrido por uma corrente elétrica I. O valor dessa corrente é... Então, eu quero que descubra aqui o I, ó. De novo, ó, olha as letrinhas, R, U e I. Então, eu vou, URI, que é a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I, ó. E aí, só substituir os valores, ó. Quem é o U? É 120. Quem é o R, ó? É 50. E o I é quem eu vou descobrir. Do mesmo jeito, ó. Para descobrir o I, quem tá multiplicando vai pro outro lado dividindo. Então, o meu I vai ser igual a 120, ó, dividido por 50. Posso cortar um zerinho também, ó, um em cima, um embaixo. E 12 dividido por 5 vai dar um número decimal. Pronto. 2,4. Ó, o I, corrente elétrica, é dado em que, gente? No A, que é amperes, tá? Ó, então vocês viram que com essa fórmula, U igual a R vezes I, ó, eu calculei, ó, o U, calculei, ó, o R e calculei o I, tá? Então, como eu tenho 3 letrinhas, eu posso pedir aqui na questão para você calcular qualquer uma dessas 3, tá? É só vocês terem atenção. E aqui, que eu vou colocar no grupo a imagem, para ficar melhor também, é a atividade de vocês. Então, vocês vão fazer igual eu fiz no exemplo, começar anotando os dados e ver qual a fórmula que você vai utilizar. Lembrando que você vai utilizar aquela U igual a R vezes I, ou você pode utilizar também uma daquelas de potência, tá? Só olha quais os dados que a questão tá dando, ó. Você pode usar qualquer uma dessas aqui de potência, ó. Vai depender do que a questão tá dando de dados, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem lá, mas o que vale é a tentativa de vocês. Essa semana é a atividade, vocês me mandam a foto da atividade, copiada, bonitinha, respondida. Não tem problema se estiver errado, porque na próxima semana vai ser a correção dessa atividade, tá bom? Aguardo o retorno de vocês, tá bom? Estou à disposição para dúvidas e até o próximo vídeo.